Eu gostaria então que a gente trabalhasse agora, respondesse algumas perguntas, mas eu queria ouvir de vocês. Se vocês têm algum questionamento, algum texto bíblico, especialmente do Novo Testamento, em que parece que Jesus não é Deus, né? Textos que parecem contradizer o estudo que fizemos aqui sobre a questão da divindade de Jesus. Então, eu queria ouvi-los. Se tem alguma pergunta, algum texto que incomoda, eu fiz uma lista aqui e vou apresentar essa lista. Tem algum texto que parece que Jesus era apenas humano, né? Parece que ele não fosse divino. Na época de Jesus, e um pouquinho depois, havia um grupo e uma crença muito forte do docetismo, a palavra dokel, né, do grego, significa aparência. E Jesus se parecia com um ser humano, mas não era humano. Aí é o contrário, né? Que ele era um ser divino, espiritual, ele não era em carne e osso. Então negavam que Jesus veio em carne. Então, esses textos que aparentemente mostram que Jesus, ou talvez a gente possa questionar a divindade, eles não favoreciam os docetistas, né? O docetista, na verdade, dizia que ele não era humano, dentro aí também da doutrina do gnosticismo. Tiago? Uma pergunta dentro do que foi proposto hoje no concílio. Se Jesus é Deus o tempo todo, se ele não deixa de ser divino ao descer para a terra, por que ele diz que não sabe a hora que Deus vai da própria volta dele, né? Da própria volta dele, isso. Muito bem. Outra? Vou começar com uma aqui, depois a gente chega nessa que o Tiago levantou. João 14:10. Se alguém puder ler para nós, João 14:10. Especialmente a parte B, que é um texto que poderia causar, né, uma certa dificuldade ou um certo questionamento sobre a pessoa de Jesus, se ele é divino ou não. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Talvez né, uma leitura tranquila, como o Tiago fez, sem correria, que o próprio texto possa responder. Então, talvez não tivesse tanta dificuldade. Mas essa questão, dizer que as palavras que eu falo, eu não as digo de mim mesmo, pode causar um certo desconforto em quem está lendo. Quem acredita, claro, que Jesus é Deus, mas se ele não fala dele mesmo, como assim? Então ele não é divino, mas é o Pai? E aí, o que acontece? Como já poderia responder isso, nós vamos ler o contexto. Tanto as palavras de Jesus quanto as suas obras procedem do Pai. Ou seja, elas têm origem divina. Tanto as palavras quanto as obras. O que ele está querendo deixar claro ali é que ele tem uma autoridade divina. Seria muito difícil para as pessoas acreditarem se ele dissesse: eu sou o próprio Deus aqui entre vocês, sou o Emanuel lá de Isaías. Para muitos o Emanuel de Isaías não é Jesus, mas para quem a maioria dos cristãos creem assim, então ele dissesse isso assim abertamente. Talvez a dificuldade de ser aceito ou entendido seria muito maior. Então, quando ele diz que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, então ele está querendo falar de palavras e obras. Aí ele vai dizer: se vocês não acreditam nas minhas palavras, entendendo que elas não são de Deus, não é Deus falando, acreditem pelo menos nas obras, vocês estão vendo que isso aí só pode ser de Deus. Então nós vamos ler o contexto de João 14:10, contexto imediato, a partir do verso 6. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos, cada um lendo aí, verso 6 até o 11, e a gente pode ir conversando, para entender que, na verdade, ele quer demonstrar autoridade na palavra e nas obras, que elas são divinas. Ainda que eles não acreditassem que ele fosse o próprio Deus, entre eles, que acreditassem pelo menos nas obras que ele estava realizando, que elas só poderiam ser de Deus. Verso 6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz aí: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como chegar ao Pai se não for através de mim. Você vê que ele nem envolveu
nesse primeiro momento, Deus Pai, ele está dizendo que ele é o canal para se chegar a Deus. Verso 7. Se vocês me tivessem conhecido, conheceriam também a meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Aí o pessoal ficou meio confuso. Como assim? Se conhecer o Senhor, conhecer o Pai, se vocês estão me vendo, estão vendo o Pai, como que é isso? Aí Filipe entra na história, verso 8. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O que Filipe está dizendo? Ó, claro que a gente não acredita que o Senhor seja o Pai, mas mostra-nos o Pai. Cadê o Pai? Mostra-nos, isso será suficiente para nós. Aí que vem o que Jesus fala algo no verso 10, que deixou os discípulos de boca aberta, né? O que ele diz no 10? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Não é o 9 que eu queria ler, não? O verso, eu pulei o 9, antes que eu o 9, eu falei 10, mas era 9. Disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você não está olhando para ele? Quem me vê, vê o Pai. Lá no verso 30 do 10, ele diz, eu e o Pai somos um. Então é algo assim muito forte, né? Que responderia, quando ele diz que as palavras que eu falo, eu não agi de mim mesmo, tem que entender que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Essa é a doutrina-chave do cristianismo. A encarnação de Deus entre os homens. Então, ele sendo 100% homem, 100% Deus, então, o cristianismo, o cristianismo majoritário, crê que Jesus é Deus e é homem. Ele não deixa de ser Deus aqui na terra e nem deixa de ser homem. Então, ele é o tempo todo homem, mas ele é o tempo todo Deus. Só que tem algo, nós vamos falar sobre isso, que é chamada kenosis, que é ele se esvaziando, o esvaziamento não da natureza divina, mas o esvaziamento das prerrogativas divinas. Então você se esvazia. É como, vamos pensar um rei. Ele não deixou de ser rei, mas ele se esvaziou das prerrogativas de um rei. Quer dizer, ele não vai dar certos comandos enquanto rei, porque ele abriu mão desses comandos. Então ele tem uma certa, ele se impôs, ele se autolimitou para que ele pudesse cumprir a missão entre os homens. Então, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é homem, ele se esvazia não da natureza divina, continua sendo divino, tem uma natureza divina, mas não tem, ele abre mão de certas prerrogativas divinas. E aí pode entrar um pouco a questão da onisciência, vamos dizer, uma onisciência não completa, né? Isso pode acontecer. Aí no verso 11 ele diz, né? Crede-me que estou no Pai, o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. As mesmas obras que o Pai faz, eu faço. Então, se você não acredita nas palavras, creia nas obras. Então esse talvez não seja dos mais difíceis, mas que causa um pouquinho. O outro é Mateus 24, 36, que é o que o Tiago levantou aqui, né? Que é um texto, talvez seja um pouco mais difícil, mas que eu já comecei a responder sobre a kenosis. 24. 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isso é interessante que nesse manuscrito, né, que deu origem a essa versão, foi retirada a expressão nem o filho. Tem versões, não sei se os irmãos, a sua tem, né? Nem o filho. Então, nem os anjos dos céus, nem o filho. Então, algum escriba, talvez preocupado com essa leitura e dizer que o filho não sabe, como assim? Se ele tinha uma convicção que o filho era Deus, eu e o Pai somos um, como que o filho não sabe? Se ele é Deus. Só que temos que entender que ele é o Deus Filho, está realizando uma missão como Salvador, uma missão aqui na Terra, estando em carne e osso, 100% humano, com toda a fragilidade humana, com todas as dificuldades de um ser humano. Então, o verso 37, por exemplo, então, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, vai vir numa hora que ninguém espera, uma hora
não previsível, não indicada de antemão, né? Não marcou uma data. Davi. Pastor, posso complicar um pouquinho assim, só também porque já uma vez me fizeram essa coisa. Eu não soube responder. Eu preferi não responder, eu não soube, eu não quis nem tentar. É aquela situação assim, como que Deus ele consegue, na sua subdivisão, ele consegue determinar um pai e um filho? Como que ele consegue fazer isso? Digamos porque nós entendemos que filho é gerado. Como que nós compreenderemos Deus gerando a si mesmo como filho? Eu não sei responder isso. Eu particularmente assim, eu entendo que ele tem esse poder, mas eu não entendo o desígnio de falar filho. Eu não sei se eu me fiz entender. A palavra filho, primeira coisa que vem à nossa mente, que é alguém que foi gerado. Inclusive quem escrevesse sobre o filho, usaria o termo gerado. Só que a palavra filho, ela tem mais outras conotações. Quer dizer, filho fala de autoridade. Então alguém que é colocado, por exemplo, um profeta, ele é chamado de pai. Não é que ele é o pai daquela pessoa, mas ele está na autoridade de um pai. Então ser chamado de filho não quer dizer necessariamente que houve uma gestação, uma geração que ele foi gerado, ele foi criado num determinado tempo histórico, que ele passou a existir, que ele não existia e ele passa a existir, que é mais ou menos o que está na tradução do Novo Mundo. Quando você pega a tradução do Novo Mundo e você lê João capítulo 1, está assim: no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com o Deus, com D maiúsculo, e o verbo era um Deus com D minúsculo, um Deus. Então, no caso Jesus, seria um Deus menor, que teria sido gerado pelo grande Deus, o Criador. Então aí seria essa ideia. Então, como o profeta é chamado de pai, não é que ele é pai das pessoas, mas ele tem autoridade de pai. Então Jesus ser chamado de filho, ele vem ao mundo com a autoridade de um filho. E um filho que é herdeiro, e um filho único, ele tem toda a autoridade no seu governo. Então ele vem com a autoridade de filho, mas não quer dizer que ele tenha sido gerado lá na eternidade e tal. Ele vai ser gerado no mundo físico, é como ele vai se autogerar, mas ele existe. Então a parte, o que ele vai gerar nele, o que ele vai criar em si? A parte material, humana. Ele nem precisa de que tenha uma relação de um homem e uma mulher para que ele seja gerado. Quer dizer, no seu poder, assim como ele criou um ser com as próprias mãos, do barro, que não foi um ser que nascesse de uma mulher e de um homem, de um útero, ele não veio de um útero, o Adão, e nem a Eva, né? Não precisa vir de um útero, né? No caso da Eva seria uma espécie de clonagem, né? Que você tira ali e clonou, né? Mas pensando em Adão como o primeiro, ele vem à existência sem passar por um útero, que ele já aponta a vinda de Deus, que não passa ele não precisaria passar, né? Pelo processo, né? Por todo esse processo. Ele poderia vir como um ser de barro e Deus soprar nele, ele se auto-levantar. É o caso, por exemplo, da morte de Jesus. Jesus, quando ele vai morrer, diz: não pensem vocês que a minha vida está sendo tirada de mim. Não, eu estou concedendo, eu estou dando a minha vida para reavê-la. Ele tem o poder de reaver, de se auto-ressuscitar, a auto-ressurreição, quer dizer, de voltar à vida por conta própria. Não precisa chegar lá o profeta, Jesus 3 dias depois de morto, o profeta chega lá igual ele chegou para Lázaro, dizer: Jesus, vem, sai daí da sepultura. Não, ele próprio sai por conta própria, mas ele vence a morte. Então, a constituição de Adão é chamado filho. Adão é um filho, mas é um filho que não foi gerado. Quer dizer, ele tem uma autoridade de filho por ter sido, no caso, criado. E aqui no mundo, quando Jesus vai ser gestado, né, no útero de Maria, sem a interferência humana, quer dizer, Deus se auto-gerando, vamos dizer assim, no mundo. Ele poderia entrar no mundo por um portal, vir direto do céu e descer aqui, assessorado por anjos, ou eles não precisavam nem de assessoria, né? Ele vinha num formato de gente, mas aí ele não seria gente no sentido integral da palavra. Ele precisava ser gente mesmo, ser humano, para que nós pudéssemos ter tudo o que nós conseguimos, espiritualmente falando,
através de um homem, mas não podia ser só homem, tinha que ser divino. Então eu queria fazer mais uma pergunta, se eu puder. Nós entendemos que quando Jesus inicia o ministério dele, ele tira 40 dias e vai para o deserto. Quando ele termina o ministério dele, ele faz a mesma coisa, ele ressuscita e 40 dias ele fica entre nós. Eu não sei se o senhor já viu alguma coisa nesse respeito. Os 40 dias que ele vai para o deserto, eu sei que ele vai humanamente falando, mas ele vai na condição de ser só Deus, e quando ele volta, ele é só Deus, mesmo que ele esteja na carne, mas aí já é uma situação que ele não vai mais viver a carne, como nos 40 dias do deserto. Ele era Deus, ou ele era um humano, um super-humano? E quando ele ressuscita, ele não é mais aquele humano que ele era quando antes de morrer, e vem como um Deus supremo, fica os 40 dias, mas não passa mais pela necessidade humana. Na verdade, quando Jesus nunca deixou de ser humano e nunca deixou de ser divino na concepção cristã, na teologia cristã, no entendimento do Novo Testamento, enquanto aqui esteve, ele foi 100% homem, 100% Deus. Quando ele ressuscita e recebe, na verdade, ele ressuscita em corpo, que é o que vai acontecer conosco. Só que ele vai receber um corpo, quando ele mostra para Tomé, né? Então é um corpo, ele ressuscita, é aquele corpo mesmo dele, é o corpo crucificado. Mas quando ele é assunto aos céus, né, o que acontece? Ele tem posse do seu corpo espiritual, seu corpo de sempre. E que o que vai acontecer conosco é que nós não temos um corpo espiritual fora de nós. Né? Nós temos um corpo físico, temos uma parte imaterial, espiritual, mas essa parte espiritual nossa, ela está embutida no nosso corpo. Então, quando nós morremos, né, há a separação do espiritual do físico. Né? O físico vai para o pó, o espiritual volta. Aí Paulo, né, em Coríntios 15, que ele vai tratar da questão da ressurreição, ele vai apresentar para nós que nós vamos receber um corpo glorificado, que é um corpo especial, que o corpo de Jesus, ele tinha mais ou menos quando ele ressuscita, ele tem mais ou menos uma duplicidade mesmo, nesse ponto aí, que nós lembramos que o templo estava fechado, a casa, né, onde eles estavam, estava trancada e ele aparece lá dentro, né, é como se ele tivesse agora condição de atravessar a parede, né, e já tem algo a mais. Nesse ponto, Jesus já está, vamos dizer, entre esses 40 dias aqui na terra, né, ministerial, pós-ressurreição, e já apontando para a eternidade, nos dizendo o tipo de corpo que nós vamos ter, né, o tipo de corpo que nós vamos possuir depois da ressurreição. Mas até a ressurreição é esse corpo mesmo, nosso, né? Com a ressurreição, nós recebemos um corpo extra. Já esse aqui já não vai existir mais, nós vamos ter um corpo espiritual indestrutível, incorruptível, que não vai mais pecar também, já vai anular completamente a possibilidade do pecado, para que não tenha que começar tudo de novo. Então aquele corpo que vai para o deserto, ele ainda é aquele corpo mais humano. É humano. E aquele corpo que vem após a morte, ele já está numa transição para subir. Entendi. Para subir. Eu não sei se o senhor respondeu. Daquele dia e hora ninguém sabe. Isso. Minha pergunta é, Jesus se autolimita? Ou ele, mesmo aqui na Terra, ele consegue, se ele quiser, ser onipotente, onipresente, onisciente? Então, no corpo ele se limita. Se limita. Isso vamos ler em Filipenses 2. Vamos ler Filipenses 2, a partir do verso 7. Vamos ler a partir do verso 5. Vamos ler até o 11. Nós vamos perceber, há uma autolimitação. É o chamado esvaziamento. Eu falei, ele vai se esvaziar, é a nossa compreensão, e não é algo fácil, né? Não é algo simples de entendermos, mas é chamado kenosis, né, no grego, ele vai se auto-esvaziar. Verso 5 de Filipenses 2, o que diz aí? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus tem um sentimento, e que o Paulo está dizendo que a gente deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual que era o sentimento de Cristo? Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isso, aqui na terra, ele veio como Deus, porque ele é em forma de Deus, não tem como ele não ser o que ele é, a sua essência.
mas ele não teve como usurpação ser igual a Deus aqui na terra. Não quis tomar o lugar. Ele não toma, ele abre mão das prerrogativas. Vamos dizer que eu tenha um curso de doutorado e tal, e eu vou para um lugar, mas em nenhum momento eu concorro a uma posição que dependia do título de doutor. Eu abro mão da prerrogativa, mas eu não deixo de ser doutor mesmo abrindo mão. Quer dizer, eu não uso aquela prerrogativa, mas eu não deixo de ser. Na minha essência eu sou, mas eu não usei daquilo para me favorecer. Naquele lugar, o senhor não quis eu abri mão o seu título. Isso, eu abri mão. Então, claro que é um exemplo limitado, né? Porque nós estamos falando de um ser todo-poderoso que se autolimitou. Quer dizer, quando ele se autolimitou por amor a nós, para todo o plano que ele já tinha feito lá na eternidade. Então, por amor à raça humana, ele já decidiu lá na eternidade se autolimitar. Quando que ele se autolimita? Quando ele se torna em carne e osso. Por exemplo, se ele atravessasse uma parede em carne e osso, seria coisa muito estranha. Já foi estranho andar sobre as águas, mas mesmo já é um tanto estranho. Mas o Pedro andou, que não é divino, né? Sob o comando de Jesus, Pedro conseguiu andar sobre as águas. Aí foi um milagre, né? Algo extraordinário, mas que realmente chegar num lugar todo trancado e conseguir passar pela parede, a gente sabe que seria quebrar tudo da lei da física e tudo, né? Quer dizer, contrariaria muito, né? A lei. Antes de ser morto, ele faz algumas coisas sobre-humanas. Faz algumas coisas sobre-humanas, Ele estava para ser apedrejado, mas fala que ele sumiu no meio deles, mas não explica, né? Ele sai de fininho. Por exemplo, tem uma hora que Jesus fala assim, os irmãos dizem, né, os parentes, né, se você é realmente quem você diz que é, então é hora de ir para a festa, para essa festa, quer dizer, para se manifestar lá na festa. E aí Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Mas o que acontece? Os irmãos, os parentes vão para a festa, quem que aparece lá disfarçado? Jesus. Ele não está dizendo que ele não vai à festa, mas ele não vai se manifestar nessa festa. Então por isso que ele vai, né, bota um capuz, ele vai disfarçado. Ele não tá, ainda não é o momento dele se apresentar como o Messias, como esse ser enviado de Deus. Então não é o momento. Então fica parecendo, né, que Jesus está mentindo, porque ele disse que não vai, daqui a pouco ele aparece na festa, mas ele diz, não é ainda a hora de me manifestar. Então ele nem vai com eles. Ele sabe que eles vão fazer alguma maneira lá e diz, aqui Jesus, não sei o quê. Ele vai sozinho depois, de forma discreta, de forma que não fosse percebido, porque não era ainda o momento. Então, claro que tem os mistérios, nós não temos todas as respostas, mas vamos continuar lendo. Então, verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Isso, ele se esvaziou, tomando a forma de um servo. É um patrão, isso acontece, alguns patrões fazem isso, né? Pensa um patrão poderoso humanamente falando, né? O ser humano, por mais recursos que tem e tudo, não tem poder nenhum, né? Vamos dizer assim. Mas tem o poder do mando, tem o poder, né, de fazer as coisas acontecerem na empresa dele e tal. Ele se disfarça de um empregado, uma empresa muito grande, às vezes ele tem uma filial em outro lugar, ele vai lá como uma pessoa, fica lá um tempo fazendo de conta que é um funcionário para conhecer aqueles funcionários. Esses dias mesmo aquele ator Richard Gere, né, fez isso. Quer dizer, um grande ator, muito conhecido mundialmente. O que ele fez? Se disfarçou de mendigo, porque acho que ia fazer um papel e tal, né, se preparando, e dizendo que foi muito desprezado pelas pessoas. Quer dizer, as pessoas passavam perto e desprezavam que era um mendigo. Mas ele não deixou de ser o grande ator de Hollywood que ele é, porque está disfarçado de mendigo. Ele abriu mão das prerrogativas de ator, daquele homem famoso. Porque se ele anda lá como aquele homem famoso, né, no meio da rua lá, as pessoas iam abraçá-lo e querer, né, autógrafo, essa coisa toda. Mas quando ele se veste como um mendigo, seria o Deus maltrapilho, quer dizer, o Deus que nasce numa manjedoura. Quer dizer, então ele se esvazia
não da sua natureza, ele não tem como deixar de ser Deus, mas ele se esvazia das prerrogativas de Deus. Aí parece, no caso do Richard Gere, do que eu disse, é verdade, uma senhora o tratou bem. Aí depois ele foi aos mendigos e tal, né? Segundo a narrativa, e foi ajudar os mendigos, ficou com dó, né? Sentiu na pele que ser mendigo é bem complicado, porque fica ali invisível, né? E as pessoas às vezes ainda maltratam. A gente tem um amigo que fazia isso, fez isso várias vezes, vai ser até ordenado agora ao ministério. Ele era convidado para pregar, já pregou em igrejas grandes aqui em Belo Horizonte, e ele ia para lá mais cedo, caracterizado de mendigo, ficava sentado na porta lá do templo, e a maioria, vamos dizer, 99% das pessoas que passavam por ele, da igreja, não dava nenhuma atenção. Um ou outro que dava alguma atenção para aquele mendigo. Mas o mendigo, na verdade, era o pregador da noite. Era convidado, seria o pregador. Ele fez isso algumas vezes. E é uma pessoa que a gente conhece. É interessante. Se ele tivesse lá de terno e gravata, qual seria o tratamento dele? VIP, né? Lá na porta, como seria um pregador. Então, ele, mesmo disfarçado de mendigo, ele não deixou de ser quem ele era. Você está entendendo? Ele não abriu mão da sua essência. Ele abriu mão das suas prerrogativas. Ok? Ele não vai fazer certas coisas que só Deus faria. Ele abriu mão. Senão ele nem se deixaria crucificado. Queria sentir dor. Então, Poderia não sentir dor, poderia não sentir tristeza ali naquele momento. exatamente. Verso de número 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, obediente a ponto de morrer na cruz. Quer dizer, além de se humilhar, se esvaziar como Deus, nas prerrogativas, na condição de homem também se humilhou, se deixou morrer na cruz. Aí de 9 a 11. Porque também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Isso aqui também não é um problema para a gente entender, não, pastor? Sim, se pegar isoladamente, né? Esse dar nome acima, porque o nome de Cristo acho que já seria o que nós já seria o máximo. Não, Ou tem a palavra Cristo significa ungido. E ungido nós temos os sacerdotes, temos os profetas, temos os reis. Jesus não é o primeiro ungido da história. Aliás, é um dos últimos da história. Só que ele é chamado o ungido dos ungidos. Aí é uma diferença. Você tem vários ungidos. Dentre os vários ungidos, ele é o ungido, é HaMashiach. Dentre os profetas, ele é o profeta dos profetas. Dentre os reis, ele é o rei dos reis. A diferença é essa. Ele, inclusive, vem com um título que era dado já nos tempos lá de Moisés, de profeta, sacerdote, rei, que eram também ungidos. Os próprios objetos sagrados, né, do templo eram ungidos. Mas ele é ungido dos ungidos. Isso. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí toda língua confesse que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Para a glória. Ele é o próprio Senhor. Claro que quem está escrevendo isso aqui não é Jesus. Então, se fosse Jesus escrevendo, cortaria algumas coisas aqui para usar o duplo sentido. Mas é Paulo que está escrevendo sobre Jesus. Quer dizer, a concepção de Paulo, e isso é maravilhoso porque Deus permite que o ser humano escreva sobre ele, inclusive com certas limitações humanas, de percepções humanas. A revelação ela é progressiva. E nós não conhecemos totalmente Deus, mesmo com a Bíblia toda, né, nós interpretamos. Um outro texto é Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Entra naquilo que até que o pastor Márcio levantou, né, da questão dele ser... Aqui a questão dele ser o primogênito. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo, ele fala duas coisas. Quando ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, então já está colocando ele no patamar de Deus. Mas quando diz que ele é o primogênito de toda a criação, se nós pensarmos primogênito como filho gerado, aí a gente pode ter um problema, né?
Dizer que Cristo é o primogênito indica posição e não começo no tempo. Porque para nós primogênito é alguém que tem um início no tempo. Mas, segundo Champlin, né, não é um começo no tempo, é uma posição. O primogênito tem uma posição especial. Ele é o primogênito de toda a criação. Quer dizer, ele tem uma posição especial na criação, porque ele nasceu como gente. É nesse ponto, não está falando dele antes de vir ao mundo. Ou de acordo com um texto da internet, diz assim: quando Paulo refere-se a Cristo como primogênito da criação, quer dizer então que Cristo é mais importante e proeminente em relação a toda criatura. Além disso, Cristo é chamado em Hebreus e no Evangelho de João de Filho unigênito de Deus. E se nós lermos o contexto, e aí era bom ler Colossenses 1, agora a partir do verso 16 até o 19, nós vamos ver que essa ideia do primogênito na verdade, fala de uma posição que Jesus ocupa no mundo criado, quando ele vem ao mundo, que ele tem a primazia, e não que ele teve um começo, que ele foi gerado, foi criado e que ele não é Deus. Verso 16 em diante. Ele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Se ele criou tudo por ele e criou para ele, ele é um criador. Se ele é o criador, ele é Deus. Mas aqui no mundo, ele se fez gente. Então ele é o primogênito de toda a criação, no sentido de que ele tem uma posição na criação acima uma posição de um primogênito especial, uma posição especial. Verso 17, 18 e 19. E ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas, e tudo subsiste por ele. Além dele ter criado tudo e criado para ele, para a glória dele, então ele é Deus, na concepção de Paulo. Para a glória dele, é ele que mantém tudo. Tudo subsiste por ele. Mas ele ainda dá sustentação a tudo. 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Vocês perceberam? Quando eu disse que ele é o primogênito dentre os mortos, já não tinha morrido um monte de gente antes de Jesus morrer? O primogênito é o primeiro. Mas não é o primeiro que morreu. Mas dentre todos os mortos, ele é o primogênito. Quer dizer, ele tem uma posição elevada. Posição de primogênito. Na visão do Rabino Joseph Shula, na Trindade existe uma hierarquia, onde ele defende que Deus, Pai, é o mais antigo e Jesus é o mais moderno. Na concepção do senhor, existe primeiro, segundo e terceiro lugar, ou todos os três ocupam o primeiro lugar? Só existe um lugar, o lugar de Deus. Ele é Deus. O Filho é Criador, o Filho é Salvador, o Filho é Consolador, o Espírito é Criador, o Espírito é Salvador, o Espírito é Consolador, o Pai é Criador, o Pai é Salvador, o Pai é Consolador. E os três são um. Se são três pessoas distintas, são três pessoas da mesma essência, mesma natureza. Quem vê um, vê o outro. Basta ver um. É igual, por exemplo, basta salvar um casal de humanos para salvar a humanidade, a raça humana. Você não tem que salvar todos os seres humanos para salvar a raça. Então assim também é Deus. Você viu um, você viu. Eu estou há tanto tempo com vocês, Felipe, e você ainda está pedindo para eu te mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ô pastor, meu pensamento, aqui eu vou falar é meu pensamento. Veja bem, penso eu. Não faz isso. Veja bem. Não precisava antes da criação, eu penso assim, não precisava antes da criação de todas as coisas, céus, terra e tudo, eles não precisavam ser três. Não tinha necessidade deles serem Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que a minha condição de poder não tinha necessidade. Peraí, então já vamos começar essa divisão agora. Você já vai existir o Cristo, já vai existir o Espírito Santo. Quando eu terminar isso tudo, porque se nós pensarmos assim, já existiam os três separados. Qual a necessidade de nós entendermos então, quando dá toda a credibilidade para Jesus da criação, como nós entenderíamos o Deus Pai encabeçando, como nós entendemos desde os tempos antigos, que Ele é o Deus do povo de Israel,
Mas não era Jesus o Deus do povo de Israel. Mas na realidade, se eu pego ele ainda dentro de uma condição que eles estão todos unidos, não havia necessidade da separação. O que o senhor pensa? Não há um ministério. Não há um ministério. Não há um ministério. Pensa um pastor que ele é ao mesmo tempo pastor, ele é o ministro do louvor e é o ministro de educação cristã. Quer dizer, ele está fazendo os três papéis. É um Deus só. São três pessoas. Uma é o pastor, a outra é o ministro de música, a outra é o ministro de educação. Então essa é uma maneira de ver. A outra maneira de ver é que são três pessoas, no Pai, do Filho e do Espírito Santo, que isso inclusive fala da questão do amor, sabe, do relacionamento. Vamos dizer assim, não é um Deus solitário antes de criar tudo, como é um Deus que existe por si, ele sempre existiu. Então ele existe em três pessoas. E aí essa existência em três pessoas, mas não tinha necessidade dos três ministérios, de exercer os três ministérios. Exerceria os três ministérios no tempo, na história. E o exercer o ministério de salvar e de consolar, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é a partir da criação do ser humano. Quer dizer, antes da criação do ser humano, esse ministério, ele, até onde a gente entende, ele não se aplica aos anjos, por exemplo. Então, é a partir do ser humano. Então, nesse sentido, sim, não tem, vamos dizer, os ministérios não aconteciam, vamos dizer assim, mas já estavam determinados antes de criar. Porque, sendo um ser onisciente, já sabia tudo o que ia acontecer e se preparou de antemão e não teve nenhuma surpresa em tudo que fez. Porque se nós damos crédito para a criação a Jesus, o Deus Pai parece que ele fica um pouco desfocado. Porque ele era o verbo, tal, tudo foi criado, ele era a palavra, por ele tudo se... Quer dizer, parece que Deus, assim, é como se ele se dividisse e só você faz. Por isso o entendimento eu e o Pai somos um. É um Deus só. Exatamente. Não tem três deuses. Não tem três deuses. É um Deus só. Romanos, não precisa ler, só vou mencionar aqui sobre primogênito, né? Nós vimos que ele é o primogênito da criação, né? Depois fala que ele é primogênito dentre os mortos. Aí você já entende, não é que ele foi o primeiro a morrer, mas ele, na verdade, lá na eternidade, se você for pensar, ele é o primeiro, porque ele foi entregue antes da fundação do mundo, então ele tem a primazia. Mas Romanos 8, 29 diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. No Apocalipse 1, 5, ele é o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Hebreus 1, 6. Hebreus 1, 6 é muito interessante. Diz assim: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos o adorem. Um ser de adoração. E ele é introduzido no mundo como primogênito, como tendo, e não em, que a gente falou lá, né, não em alguém que tem um começo no tempo, mas em termos de posição que ele ocupa. Um outro texto que talvez incomode um pouco é Lucas 18:19, quando Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Ele está dizendo então que ele não é Deus, porque só chama bom Deus. Ele está dizendo que ele é mau? Também não. Ele não está dizendo que ele é mau. Será que Jesus está dizendo que na condição humana, na kenosis, nesse esvaziamento das prerrogativas de Deus, abriu mão da onisciência, da total onisciência, e que realmente ele não sabia mesmo na condição humana, enquanto aqui no mundo? E aí a gente não poderia ficar só nesse texto, é claro, teria que ir para outros textos. E um último, 1 Coríntios 15, 27 e 28. Alguém pode ler, por favor? 1 Coríntios 15, 27 e 28, que também é usado, né, para dizer que Jesus não é Deus. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. 28.
E, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Isso. Quer dizer, ele sujeitou tudo debaixo dos seus pés, claro que exceto aquele que lhe sujeitou. Ele não vai sujeitar debaixo dos seus pés o Pai ou o Espírito. Então essa é a ideia. E aí ele próprio vai se sujeitar. Ele não fez isso vindo ao mundo na condição de filho. Porque o filho, apesar de uma posição elevada, já é uma forma de... que você olha assim, o filho menor do que o pai. Né? Para o filho, o pai é gigante. Então o filho tem uma relação com o pai, a autoridade é do pai. Você vê que ele fala o tempo todo, a autoridade que eu tenho, né, é do pai, as palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo. Então ele fez toda essa função de filho, pai e filho. Mas quando ele diz, por exemplo, se eu não for, o Consolador não virá, eu voltarei para vocês, ele está dizendo que ele e o Espírito são um. Ele volta na pessoa do Espírito. Então é uma doutrina bastante complexa, né? A doutrina da Trindade, da Triunidade. Ela não é uma doutrina fácil, é a doutrina talvez mais complexa do cristianismo, mas você vê pistas de que Jesus é Deus entre os homens e que o Espírito também é Deus e que é uma pessoa, né? Uma pessoa divina, e que os três são um.